Saudações esmeraldinas, pois é, 5 jogos invictos o Goiás de Armando Evangelista no Campeonato Brasileiro. E olha, 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Sabe o que isso significa? Nada? Não, significa sim, significa muita coisa. Significa que nesse período, nas últimas 5 rodadas, quer dizer, os últimos 5 jogos disputados pelos times até essa data de hoje, final do domingo da 19ª rodada, o Goiás estaria nesses 5 últimos jogos, se fossem contados só eles, no G4. O Goiás seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, nos últimos 5 jogos, o Goiás fez campanha de Libertadores. E aí, o que vem a partir daí? Como é que você enxerga o Goiás? Tem gente chamando o Armando Evangelista de Novo Mourinho, por ser português, e enfim, nós vamos discutir muito sobre isso. Quero discutir com vocês também o padrão do jogo do Goiás que está se estabelecendo, que eu chamo sim, sem nenhum pudor, de retranca. Mas é o que temos e está sendo até o momento muito positivo, como a gente pode ver pelos resultados. Bom, vamos falar sobre isso mais na frente, mas antes eu te convido aí a já deixar seu like, não esquecer, né? Esse é o Helder, o Helder Dias sou eu. Esse é o canal Verde 33. Nós estamos aqui sempre, antes dos jogos e depois dos jogos do Goiás, para discutir as problemáticas e solucionáticas do Verdão da Serra, do maior do Centro-Oeste. Então já deixa o seu like aí se você conhece o nosso trabalho, já deixa o seu dislike também se você não gosta muito do nosso trabalho, apesar de já conhecer, fica à vontade, isso é um espaço democrático. Mas deixe seu comentário positivo ou negativo, sua crítica ao Goiás, ao vídeo, ao que eu acabei de dizer, se concorda, se discorda. É sempre muito importante essa caixa de comentário, não para eu interagir, para eu saber o que vocês pensam também, mas para vocês interagirem na comunidade aí que vai se formando, que são mais de 1000 membros aqui no Verde 33. Agradeço a todos por isso. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos, ok? Enfim, o Goiás foi a BH pela segunda vez aí em menos de um mês para jogar contra o América. Tinha ganhado de 1-0 do Cruzeiro no mesmo estádio, o estádio que é do América, o estádio Independência, e ganhou novamente por 1-0 também do Coelhão, da Massa, o América, que é o lanterna. E eu acho injusto essa lanterna do América, acho que tem time pior na frente do América. Um deles, eu digo aqui sempre para mim, o pior time brasileiro no momento é o mesmo time que era o pior time brasileiro naquele momento do 4-3 roubado do Goiás. Goiás e Santos eram os piores, o Santos ficou na ladeira e o Goiás conseguiu se recuperar, como a gente está vendo aí nesses jogos. Enfim, fica o meu registro, Santos perdeu de 4-0 do Fortaleza, candidatíssimo ao rebaixamento aí, em um time que nunca caiu, hein? Mas eu acho que chegou a vez do Santos, do Peixe. Enfim, falando do Goiás, que é o que nos interessa mais aqui, o Goiás está definindo o seu estilo de jogo, está definindo, e é isso que a gente vai enxergar de agora em diante no Goiás do Armando Evangelista. Ele foi contratado para isso, ele foi contratado para tirar o Goiás de uma posição incômoda, levar para uma posição segura no Campeonato Brasileiro, para o Goiás não ser rebaixado, escapar do Z4. Essa é a missão dele. O que vier a partir daí, para nós, é lucro. Para o Goiás Esporte Clube é lucro, pela situação que o Goiás estava, pelo orçamento que o Goiás tem, né, que é se vocês viram aí repercutir nas últimas semanas, o Goiás é o time que menos gastou com contratação, mas muito menos que o 19º colocado, né? Enfim, o Goiás e suas economias que às vezes dão certo, outras vezes nem tanto, mas enfim, estamos conseguindo levar, porque a melhor contratação do Goiás foi exatamente a comissão técnica que veio de Portugal, que veio do Arouca, depois de levar o Arouca para a Conference League, né, uma coisa inédita para o time, está chegando aqui, e depois de algum acerto ali no começo, alguns tropeços, no Campeonato Brasileiro, o desempenho está sendo de G4, como eu já disse aqui no começo do vídeo. E nesse jogo contra o América, olha, eu falei aqui antes do vídeo que o América é um time que tem um ataque que funciona, um ataque forte. É um ataque que fez 3 gols do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, no segundo jogo, né, empatou com o Corinthians, levou o jogo para os pênaltis e ganhou do Corinthians
na Copa do Brasil, né? Não, ou foi o contrário, perdeu nos pênaltis pro Corinthians na Copa do Brasil, mas ganhou nos pênaltis na Sul-Americana, aí agora do Bragantino no meio de semana também, um jogo que foi 3-3 também. Então é um time que leva muito gol e faz muito gol. O que eu previ, de certo modo, aconteceu. O América ia tomar as ações do jogo, até por jogar em casa, por estar pressionado, mas isso era uma previsão óbvia, né? Qualquer um poderia prever. O que a gente não sabia é se o Goiás conseguiria resistir à força do ataque do América Mineiro, que tem inclusive agora o Mastriani, que é um argentino que chegou e vem fazendo muito gol, inclusive fez contra o Bragantino. Mas o Goiás deu conta de segurar, mas não foi só assim dar conta. O Goiás não deixou o América praticamente entrar na área, com raríssimas exceções aí, como naquele que foi no segundo tempo o gol impedido, né? Então o América tinha muita dificuldade de entrar na área do Goiás, tentaram chuveirar às vezes, rodeado de um lado de outro, mas as linhas que o Goiás colocou em campo, as linhas táticas, primeiro, muito aproximadas, muito compactas, e segundo, muito baixas. O que significa linhas muito baixas? Linhas muito próximas da própria área. Então o Goiás cercou aquela área com um acúmulo de jogadores ali, que tornava, não é só acumular jogador, tem que saber fazer isso, né? Então, senão ficava muito fácil não levar gol. O Goiás, ele consegue hoje, com o treinamento, e foi muito importante. O Goiás tem uma série de semanas inteiras para treinar, isso foi muito importante, né? Antes desse mata-mata da Sul-Americana, que o Goiás infelizmente se deu mal, mas foi muito importante para treinar esse balé ali das linhas do Goiás. Então você percebe ali que o William Oliveira é quem atua entre as duas linhas, né? E tem feito muito bem esse serviço. A primeira linha dos zagueiros ali, é muito bem formada, às vezes até com 5. O William Oliveira se une a essa linha que tem o Maguinho, o Lucas Alter, o Bruno Melo e o Sander, mas não agora o Hugo. O Hugo também é um cara interessante, porque muita gente critica o Hugo e ele tem suas limitações mesmo, mas ele é um cara muito obediente à tática, né? E isso o treinador gosta. O treinador gosta de quem obedece ao que ele pede. Então o Hugo tem sido também muito importante defensivamente nesse esquema. E o William Oliveira também, que tem colado ali. Então a defesa do Goiás está se tornando intransponível por conta desse esquema, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos o Goiás foi o que menos levou gol. O Goiás levou 1 gol em 5 jogos. O Goiás conseguiu passar intacto aí, né, contra o Atlético Mineiro, depois contra o Cruzeiro, depois levou gol do Grêmio no finalzinho, né? Um pecado aquele gol, 2 pontos que a gente poderia ter conseguido, mas no último lance da partida, na Serrinha. Depois ganhou do Fortaleza de 1-0 e agora ganhou do América fora de casa também de 1-0. Quer dizer, 3-1-0, 1-0-0 e 1-1. 5 partidas under. Para quem faz apostas aí, under é quando o time faz no jargão das apostas, né, é aquele time que predominantemente nos jogos dele acontecem no máximo 2 gols. Então, basicamente, o Goiás, nesses últimos 5 jogos, no máximo que tiveram foi basicamente no jogo com o Grêmio, né? 2 gols, o resto ou 1 gol ou 0-0. Não, o jogo do Grêmio foi 1-1. Então, 3 vitórias pelo placar simples, placar magro, o que significa que o Goiás ele está conseguindo, primeiro, se estruturar em torno de uma retranca, que é o que temos para o momento, porque o Goiás precisava realmente ajeitar a sua defesa, conseguiu fazer isso. O Goiás tem hoje um ferrolho ali, vai ser muito difícil, mas muito complicado um time atropelar o Goiás novamente, como o Palmeiras fez depois da expulsão do Lucas Alter, naquele jogo na Serrinha, meteu um 5-0 no Goiás. Isso, olha, a chance de acontecer isso é muito, muito baixa com esse novo jeito de jogar que o Armando Evangelista, o Mister, implantou no Goiás. Então, teremos aí uma segurança na defesa. E a partir daí, você tem que ter um ataque efetivo, que é o que a gente precisa buscar. Os gols que o Goiás tem tido, como aconteceu contra o
o Santos, né? Depois contra, acho que mais uma vitória, contra o Grêmio também, né? Naquele empate. Gols de cabeça, com o João Magno, agora com o Lucas Alter, né? Então, nós ainda temos uma dependência muito grande da bola parada, né? Do cruzamento na área. Então, tá faltando criação ainda, precisa melhorar isso com a bola no pé. Finalização também, né? Porque Vinícius perdeu um gol que não poderia perder, o Vinícius está na fase ruim. Não entrou tão mal assim, mas perdeu uma chance de ouro. Precisa também, a gente precisava ter gente com visão de jogo para lançar algumas bolas e aproveitar a velocidade do Alano e do Anderson, né? A gente teve uma chance no pé do Matheus Babi, não sei se vocês vão lembrar, que era ele receber aquela bola e tocar de primeira. Ele recebeu mais ou menos ali na área do círculo central, um pouco à frente talvez, e era só pegar com um toque, ele teria ali, acho que o Alano passando, não sei se o Alano tinha saído, alguém pela direita passando, mas sozinho, não sei se o próprio Anderson. Mas enfim, coisas que tem que ser acertadas. O que o Goiás tem para o momento é uma defesa muito boa, e não levando gol, você já sai com empate. Então, por isso o Goiás empatou contra o Atlético Mineiro e fez um gol contra o Grêmio, levou depois no final e ganhou 3 jogos. Então, é um ferrolho do português que está dando certo, o ferrolho que faz o Goiás sofrer muito menos na defesa, mas também precisa melhorar a criatividade para fazer mais gols. Isso aí com o tempo, né, nas saídas. Mas o Goiás hoje tem um time que seja talvez aí um dos 3 ou 4 mais seguros do campeonato, né? Como o Botafogo, apesar de estar levando muito gol, é muito seguro, né? O próprio Fortaleza, antes disso, Cuiabá também é um time que passa uma segurança na defesa, né? Enfim, a gente tem alguns times que estão se destacando por isso. Não é o ataque que é o destaque do Goiás, precisamos melhorar. Mas olha, não podemos reclamar. Já estamos 4 pontos distantes do Z4. O Corinthians ganhou, virou o jogo, senão o Goiás teria passado o Corinthians, que estava perdendo para o Curitiba. Então, temos aí um cenário positivo por que virá aí no retorno. Começa em casa contra o Atlético Paranaense, ainda envolvido com o Libertadores, né? Aliás, não está mais, né? Foi eliminado pelo Bolívar. Realmente. Agora só tem o Campeonato Brasileiro. Enfim, sinto muito. Fizeram aí troça do Bolívar, né? E o Bolívar papou nos pênaltis. Mas pega o Goiás aqui, o Goiás dentro da Serrinha. Hoje o Goiás não tem que temer ninguém, né? Enfim, foi bom o jogo. O Goiás em 15º lugar ainda, podendo ultrapassar com mais uma vitória em casa. Vamos ver o que vai ser nesse começo de retorno. Fica aí o destaque para o Lucas Alter, grande partida, não só pelo gol, mas é um cara que hoje é o destaque ali do setor defensivo e quiçá do time inteiro do Goiás. Tadeu é um ponto que a gente começa a pensar. Tadeu anda muito inseguro, não sei se alguma coisa no treinamento, né, de goleiro dele precisa melhorar, porque a gente foi salvo pelo gol num lance que ele poderia ter saído melhor. E felizmente o Wellington Paulista estava impedido para concluir o gol, senão teria empate. Provavelmente teríamos mais um empate. O vídeo ficou meio longo, mas desejo a você uma boa semana. Comenta aí o que você achou do meu comentário, o que você achou do jogo, o que você achou dos outros comentários. Fique sempre muito à vontade aqui no Verde 33. Um abraço, boa semana, grande vitória.